Catequese sobre o Evangelho desta sexta-feira, dia 26 de fevereiro. O texto do Evangelho desse dia faz parte do Sermão da Montanha. O cristão deve recordar que já não está no Sinai e sim na montanha das bem-aventuranças, e que não é um seguidor de Moisés e sim um discípulo de Jesus que deve viver no amor, com amor e por amor. O texto do Evangelho de hoje inicia com a confrontação entre a justiça dos escribas e dos fariseus e a justiça exigida para os cristãos. Se a vossa justiça não for a maior que a dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus, disse Jesus. É um princípio ético fundamental de Jesus. Para ele, não basta ser bom, mas tem que ser melhor. O bom é inimigo do ótimo, dizia São João Bosco. A justiça do reino de Deus é o sinônimo de amor misericordioso, de solidariedade fraterna, de perdão reconciliador, de igualdade respeitosa, de empenho por construir a paz, e a recusa de toda forma de idolatria e de injustiça, de exclusão e de discriminação. Através dessa afirmação, que serve de alerta para quem quiser ser cristão, Jesus quer desenvolver o sentido profundo da lei cristã. Por isso, o olhar se detém primeiramente nos deveres sociais, para passar às obras religiosas. A primeira das oposições concerne ao ensinamento do quinto mandamento: não matarás. Jesus propõe uma interpretação mais exigente desta disposição, que abarca não somente as ações ou os atos culpáveis nesta ordem, mas também a raiz de onde brotam essas ações ou esses atos, o sentimento e a interioridade do ser humano. A proibição do homicídio inclui, na nova interpretação de Jesus, a proibição de todo sentimento de ira e animosidade, maledicência, insulto, desprezo contra o irmão. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao teu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Segundo Jesus, a ira e as palavras ofensivas contra o irmão são equiparadas ao homicídio. Nas suas palavras, Jesus enfatiza que a relação com o irmão adquire uma tal seriedade que com ela se chega a decidir o destino definitivo da pessoa humana diante de Deus. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Segundo Jesus, o mandamento de não matar somente ficará superado no momento em que se pensar num amor universal que leva a amar e a perdoar. Uma sociedade não se torna justa somente por não matar. Somente o amor sem medida, convertido em solidariedade e igualdade de direitos para todos, pode formar uma sociedade justa. O que está mandado não é não matar, e sim amar. O pecado não é somente o mal que fazemos, e sim o bem que deixamos de fazer, que seria o pecado de omissão. Logo depois que apresentou a nova formulação da antiga lei, Jesus passa a expor sua concretização em forma de um caso para enfatizar até que ponto essa nova lei deve ser observada. Trata-se de uma explicitação que indica a radicalidade de sua aplicação com a ajuda de um exemplo. O cristão que se aproxima do Senhor da vida deve reconciliar-se primeiro com o irmão. Quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Se há discórdia entre os homens, a relação com Deus se rompe. Como se Deus quisesse nos dizer: antes de ter relações corretas comigo, tenho
primeiro entre vocês, homens, essas relações corretas. Não somente quem ofendeu está obrigado a se reconciliar, mas também quem sofreu uma ofensa. Sublinha-se o caráter urgente deste dever diante do qual perde a importância de ter ou de não ter a razão no conflito. Cada um é chamado à superação de qualquer tipo de divisão comunitária que lhe afete. Jesus chama os cristãos a fazerem uma passagem urgente de uma prática religiosa formalista que põe ênfase sobre o cumprimento cultual, cumprir apenas preceitos, para a vivência do amor fraterno. O amor fraterno passa diante do culto. O primeiro de tudo e o mais essencial para cada cristão é o amor, pois a caridade é a plenitude da lei, dizia São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 10. Por isso, quanto mais tu amas, mais alto tu sobes, dizia Santo Agostinho. Para Jesus, a reconciliação é tarefa prioritária. A reconciliação está antes de qualquer culto a Deus. Está antes que ir à missa, antes que rezar, porque o projeto de Deus sobre a humanidade é nada mais do que criar um mundo de irmãos onde todos podem chamar a Deus de Pai. É uma sociedade nova onde regem as relações humanas próprias do amor mútuo. Uma oferenda só é agradável a Deus se quem a oferece não guarda em seu coração ódio, nem rancor, nem ressentimento contra o próximo. A oferenda a Deus seria inútil se o coração do oferente fosse contaminado pela inimizade e o seu relacionamento com alguém estivesse rompido. Trata-se de uma exigência radical que escandalizam até os nossos sentimentos humanos. Se houver discórdia entre os homens, a relação com Deus se rompe. Deus quer nos dizer, antes de ter relações corretas comigo, vocês devem tê-las entre vocês. A caridade fraterna passa diante do culto. A relação é um princípio essencial de sobrevivência para as pessoas, as famílias, as profissões, as etnias, de uma geração em geração. Portanto, convém reconciliar-se, pôr-se de acordo antes que chegue o momento do juízo definitivo de Deus. Não se esqueça, o bom é inimigo do ótimo, como já dizia São João Bosco. Somos chamados a ser melhores diariamente no amor fraterno, para ser dignos do reino de Deus e para sermos reconhecidos como seguidores de Jesus. Todos nós somos pecadores e devemos ter consciência de pecadores. Ninguém pode olhar para o outro e dizer que o outro é mau. Se tivermos uma boa formação de nossa consciência e se trabalharmos seriamente na nossa sensibilidade, a consciência nos acusará como pecadores. O insensível carece de consciência e nisto consiste a ruína. Somente um santo é capaz de se reconhecer pecador, pois ele está sempre frente a frente com o Deus Santo. Para viver a vida cristã e a fé cristã, temos necessidade de viver da superabundância da misericórdia de Deus. E somente tendo acolhido esta misericórdia infinita do Pai, é que poderemos, por nossa vez, perdoar nossos irmãos. Amar é perdoar. Guardar rancor contra alguém é privar-se da bênção de Deus. De fato, cada pessoa não tem senão um só coração e não saberá parti-lo em dois, sob o risco de vê-lo dilacerar-se e morrer. A unidade do coração repousa sobre esta dupla misericórdia. O nosso mundo morre por falta de misericórdia, pois o mundo está repleto de agressividade de todos os tipos. Não tenhamos medo de anunciar este drama, inclusive o mesmo drama que tem dentro de nosso coração. Que esta reflexão possa produzir frutos de vida em você. Que você tenha um bom dia e fique na paz.